Mais um vídeo começando aqui no canal Leitura Comics, seja bem-vindo! Então é isso, pessoal, começando mais um vídeo para falar sobre essas duas aquisições aqui, ó. São duas edições belíssimas aqui, tem uma do Pele de Cobra, alguém já ouviu falar? E também tem o famoso Homem-Lua, isso mesmo, pessoal, ó. Eu já tinha comentado sobre essas obras aqui em uma visita que eu fiz à Banca Universo Fantástico e até então não tinha conhecimento, né, dessas publicações. Então eu, né, curioso como sou, busquei adquirir essas duas obras aqui para ver como é que ficou. E são compilados muito bons, cara, em formato, ó, o tamanho é formato magazine, né, digamos assim, papel offset, ó. E eu já folhei isso aqui, achei incrível, né? E eu vou dar uma folhada para vocês e comentar o que eu achei dessas obras e falar um pouco a respeito, né? Cara, isso aqui é um resgate incrível, incrível mesmo. Se você não tem conhecimento sobre essas edições aqui, eu convido você a visitar o site da editora, porque, cara, isso aqui é um resgate que, pô, é mais que necessário, né? Principalmente para a gente conhecer as publicações da época, né? Porque houve sim aqui no Brasil uma, eu diria que até uma era de ouro, né, dos quadrinhos nacionais, né, onde eram publicados quadrinhos aqui, criações de autores nacionais, e essas edições eram publicadas e vendidas em bancas, né? E, pô, já pensou? Eu fico assim me imaginando na época, indo na banca e vendo ali um quadrinho da Marvel, da DC, do lado de um quadrinho nacional, cara. Eu acho que, pô, pelo menos eu acho que funcionava assim, né? Hoje a gente não vê isso. Embora a gente tenha muita publicação nacional, né? Não de super-heróis, tem, lógico que tem, mas nós temos muitos quadrinhos aí, aliás, quadrinhos muito bons, mas que a gente não vê em banca, a gente vê em comic shop, né? A gente vê sendo vendido em sites. Esse que é um personagem aqui do Gedeone Malagola, né? Famosíssimo quadrinista nacional. E esse aqui é do Eugênio Colonese. Quem não ouviu falar nesse cara, né, cara? Pô, são lendas, lendas dos quadrinhos aí, beleza? Então eu vou virar aqui a câmera pra gente dar uma olhada nesses quadrinhos aqui que, pô, cara, eu achei incrível. São edições em capa cartão com orelhas, ó. Né? E são edições lindíssimas mesmo, tá bom? Então vamos lá. Estou trazendo aqui para prancheta, pessoal, para a gente dar uma olhada aqui melhor, né? Ó, essa edição aqui, o Homem-Lua, né? Aparentemente o personagem não tem aquele visual, pô, muito chamativo, né? Lembra até um pouco o Mistério, né? O inimigo do Homem-Aranha lá. Mas, cara, só de esses personagens nacionais existirem já é um grande feito, né? E, pô, ó, são edições bonitas, certo? Aqui nós vamos ter, ó, nessa orelha aqui, as diversas obras que já foram publicadas, né? Resgatadas, que são edições que foram publicadas lá atrás, né? E, pô, cara, tem muita coisa interessante aí, ó. Muita coisa interessante mesmo. E esse personagem aqui, ó, o Gideone aqui, ó, que é o autor, criador do personagem, né? Tem um personagem dele que é bem mais conhecido, que é o Raio Negro. Sim, temos um Raio Negro brasileiro também, entendeu? E o Raio Negro é um personagem bem interessante, até mais interessante visualmente que o Homem-Lua, né? Mas só que o Homem-Lua, aparentemente, eu já dei uma lida aqui nesse texto, é sempre bom ter esse texto aqui para a gente se situar, né? E isso é mais uma vantagem dessa obra aqui, desse resgate, ó. Temos diversos textos aqui contando um pouco a história do personagem, do autor, enfim. E, ó, lembrando que tem um personagem aqui também que eu não conhecia, o Silverman, que é muito inspirado no Fantasma, cara. É uma versão tupiniquim do Fantasma, né, eu diria. Ó,
Lembrando que o Fantasma na época era famoso demais, fazia muito sucesso, cara. Mais sucesso até eu diria que os personagens da DC ou da Marvel. Então os caras queriam assim que os autores nacionais criassem personagens baseados no Fantasma, né, que fazia muito sucesso. Então surgiu aí a ideia de criar esse Silverman aqui. E essa primeira história aqui, ó, que eu vou passar um pouco aqui. Essa primeira história, ó, tem várias edições aqui, ó, capas de edições do Raio Negro, que lembra muito o uniforme do Ciclope, né? Mas eu creio que não tem muito a ver não, viu? Tem a inspiração aqui, não partiu do Ciclope do X-Men, não. Eu acho que até onde eu sei, eu acho que o Raio Negro veio antes, se eu não me engano. Mas posso estar errado. Já faz tempo que eu li uma matéria sobre. Então nós temos aqui compilado todas as histórias que saíram do personagem Homem-Lua, cara. E as histórias dele saíam na revista Raio Negro. Por quê? Porque esse personagem foi apresentado na época, mas não chamou muito a atenção do requisitante, né? Esse cara requisitou, eu não vou lembrar o nome de quem requisitou um personagem aí, mas ele queria um personagem e o Gedeone, que já tinha publicado o Homem-Lua numa tirinha, que é essa aqui, essa primeira história aqui, ó, dá para ver aqui que dá para ver que é uma tirinha, são tirinhas, ó. Essa primeira história são tirinhas, tá bom? É uma versão de tirinhas, ó. Foi onde o personagem primeiramente surgiu. Então, eles queriam um quadrinho nacional, aí foi apresentado o Homem-Lua, mas não gostaram muito da ideia, então ele veio com a ideia do Raio Negro. E aí ele aproveitou as edições do Raio Negro para publicar dentro da revista do Raio Negro as histórias do Homem-Lua, que são todas, que estão todas neste compilado aqui. Que eu diria que, como é como todas as histórias aqui, ó, é uma saga completa, certo? Como todas as histórias estão compiladas nesta edição, então seria uma espécie de ônibus, né? Eu diria até. Embora não venha o nome aqui, mas como tá tudo aqui, foram poucas histórias, né? É uma espécie de ônibus sim, né? Teoricamente. Então, aqui nós temos inicialmente a história que foi publicada na época, em tirinhas, e aí a segunda história que nós temos aqui é a mesma história, só que adaptada para o formato de comics, né? De quadrinhos. Então nós vamos ter as duas versões aqui, tanto em tirinhas quanto em quadrinhos. E tem uma grande diferença aí, dá para perceber, né? E aí, cara, vocês observam aí o quanto, para a época assim, os caras mandavam muito bem, ó. Porque se você pegar um quadrinho desse e comparar com um quadrinho americano da época, pô, não fica para trás não, hein? Os caras eram muito bons mesmo. Então aqui são histórias, argumento, roteiro e arte por Gedeone Malagola. Esse eu acho que era o personagem que era o xodó dele. Assim, se eu fosse criar um personagem com esse visual aqui e com o nome de homem e com esse nome de Homem-Lua, cara, Homem-Lua eu não acho tão legal. Eu colocaria assim o nome de Homem Lunar. Homem Lunar eu acho que cairia bem melhor, né? E também eu colocaria ele com uma pegada mais mística, né? Porque o visual dele e como o nome tem relação com a lua, eu acho que cairia bem melhor assim, uma pegada mística para ele, sabe? Assim, ter algum tipo de poder místico, voar,
Eu acho que seria bem mais legal. Aqui tem a terceira história, ó, que é em Homem-Lua em Aventura em Kratur, né? A primeira história dele aqui é na Amazônia, né, cara? Primeira história que acontece aí na Amazônia. Inicialmente ele está na cidade, né? Essa garota aqui, ela acaba sofrendo vários atentados aí, e tudo por causa de um tesouro. E eles acabam parando na Amazônia. Essa segunda história aqui eu não sei muito bem, né? Só dei uma folheada, mas também acontece aí e na floresta, mas aparentemente não é no Brasil. Então ele aqui já foi transportado para um outro local, né? Para ver aventuras em outro local. A arte dele é muito boa, cara, muito boa. Pra época, meu, isso aqui é um trabalho de excelentíssima qualidade. Pelo menos é a minha opinião, viu? E aí, cara, ó, vocês podem ver, ó, as histórias não são tão longas, né? Aqui nós temos Homem-Lua em O Escudo de Montezuma. Mais uma história que aparentemente, eu acho que não ocorre no Brasil não, viu? Ó, enfrentando até um lagarto gigante aqui. Muito legal, né? O bom é que tem essa pegada aventuresca, mas eu acho que cairia melhor se ele tivesse, sim, poderes, poderes místicos, né? Conseguisse voar, acho que seria bem melhor. Mas aqui, ó, mais uma história aqui, o Mistério do Rio. Aparentemente, quando eu estava folheando, eu falei assim, pô, cara, ele é o defensor da floresta amazônica, mas e o que essas girafas aqui, né? Não, essa história acontece já na África. Então ele, tipo, vive várias aventuras aí, mas não só ambientadas no Brasil. Ele vai para outros locais também, entendeu? O que é bem legal também, né? Ó, dá pra ver aqui, ó, são quadros bem bonitos, cara. Pra época, pô, isso aqui, nossa, é de uma qualidade incrível, viu? Homem-Lua contra os agentes da Estrela Amarela. Ó, cara, pelo jeito aqui ele vai enfrentar um personagem mascarado aí. Dá uma passada rápida aqui pra gente ir pro outro gibi, né? Ó, Homem-Lua em Diamantes Fatais. E pessoal, apesar de nessa época terem muitos personagens baseados no fantasma, é claro que você vai ter vai acabar comparando muito assim algumas coisas aqui do personagem com o personagem fantasma, né, do Lee Falk, porque como era um personagem que fazia muito sucesso, sempre tinha algumas coisas que eram trazidas para as criações nacionais aí, né? Aqui na última história, quando eu estava folheando, eu estava pensando, pô, bem que poderia ter aqui uma aparição do Raio Negro, né? Mas eu não estava vendo. Aí na última história aqui, ó, olha que páginas aqui, ó. Na última história, cara, nós temos uma aparição do Raio Negro, o que é bem legal. O autor estava criando aí um universo, né, interligado, né? Ó, o ídolo da lava. Então, a maioria das aventuras aqui são ambientados em florestas, cara. Isso eu acho que é uma inspiração direta do fantasma, né? Então, de certa forma, tem sim uma inspiração aí no fantasma, assim como muitos personagens da época, né? E essa é a última história aqui da edição, né? Raio Negro e Homem-Lua em Os Invasores. E aqui eu tenho uma grande surpresa. Quando eu estava folheando, eu percebi que finalmente o personagem passou a voar. Eu estava dando só uma lida aqui nos balões, cara, e tipo, não fica muito explicado por que que ele passou a voar, né? O autor não quis desenvolver muito essa questão.
foi meio que jogado. Voar em conjunto com o Raio Negro é mais uma vantagem. Consigo voar graças aos ensinamentos do grande herói. Ou seja, o Raio Negro ensinou ele a voar, né? Só que não fica explicado como, entendeu? Fica muito jogado isso aí. E aqui o personagem já se torna algo mais interessante, porque... Ó, aí, ó, o encontro dos dois aqui. Porque é bem legal, né, meu? Essa questão, como ele tem capa, sim, é bem interessante ele voar, né? E se eu fosse trazer esse personagem para a atualidade, eu faria ele com poderes místicos, já voando, né? E tornaria ele bem mais interessante, né? Mas é assim, para a época, cara, para a época assim, eu acho que... Ó, é uma história bem curtinha, hein? Eu acho que os caras não desenvolviam muito isso porque eu acho que na época era mais criança que lia, né? Então, posso estar enganado, mas eu acho que é mais ou menos isso aí. Eu espero que saia uma edição dessa aqui do Raio Negro, compilando todas as histórias do Raio Negro aí para mim finalmente ter ser transportado para essa época aí, né? E ter um conhecimento maior desse super-herói. Então essa foi a primeira edição aí, cara. É uma edição com bastante página, né? Aliás, como eu falei, né? Como eu falei, compila tudo. O personagem surgiu primeiramente no formato de tiras diárias em 25 de fevereiro de 1965 no jornal Diário Popular, em uma única aventura de 24 capítulos. Inspirado no herói norte-americano fantasma, The Phantom, o misterioso Homem-Lua mora na metrópole paulistana, mas possui uma base de atuação escondida na floresta amazônica, onde é conhecido e respeitado por todas as tribos indígenas da região. Sem limites geográficos, o herói também combate ameaças em outros países e continentes graças ao seu velocíssimo jato-lua. Olha aí... Após a publicação da primeira aventura em tiras, o personagem ficou em estado latente até o lançamento da revista Raio Negro número 1 da editora Jep Gráfica e editora Penteado em fevereiro de 1967. O Homem-Lua foi pautado para ser personagem coadjuvante no gibi do Raio Negro, outro super-herói popular de Gideone, mas acabou se tornando tão conhecido e querido quanto ele. O herói teve 12 HQs completas produzidas nos anos 60, além da primeira aventura publicada em tiras. Depois disso, Gideone nunca mais retornou ao personagem. Mesmo assim, isso não impediu que Homem-Lua sobrevivesse ao tempo e estabelecesse entre os fãs da HQ nacional, tornando-se cult e recebendo releituras e homenagens de outros artistas até hoje. É isso, pessoal. Bonita edição, hein? E a outra é esta aqui, Pele de Cobra. Pele de Cobra eu achei bem interessante. Eu acho que eu li algo sobre o personagem na revista Mundo dos Super-Heróis, há muito tempo atrás. E aqui também é um compilado que junta todas as histórias em que o personagem apareceu, ó. Inclusive tem as capas aqui, ó. Pelo jeito foram só 3, né? Ó. A década de 60 foi marcada pelo movimento da contracultura, entre ela e a consolidação dos road movies, filmes ambientados na estrada. Geralmente de conteúdo maduro com questionamentos sociopolíticos ou existenciais. E foi nesse clima que nasceu o Pele de Cobra, um ex-militar que larga tudo para viver na estrada, dormindo em pousadas decadentes ou mesmo ao luar, tendo por única companhia sua potente moto. Trajando uma vistosa jaqueta de couro de ofídio, Pele de Cobra lembra a rudeza de Marlon Brando em O Selvagem. Pele de Cobra era um justiceiro independente, sujo e barra pesada que, rodando pelas estradas do interior do Brasil, vivia aventuras repletas de assuntos polêmicos como drogas, violência explícita, ódio racial e abuso sexual.
Enfim, histórias com temáticas bem mais adultas que a maioria dos gibis da época. Então é isso, pessoal, só um pouquinho aqui, né, pra gente se inteirar um pouco dessa obra. Olha, o personagem aqui é uma espécie de justiceiro aí, né? E essa edição também no mesmo capricho, ó, bastante capas aqui na orelha, para você ter aí uma ideia do que já foi publicado e correr atrás também daquilo que lhe interessar, certo? Cara, eu gostei muito desse símbolo aqui, ó, do pele de cobra. Muito bom, né? E aqui nós temos um texto aqui, temos o Eugênio Colonese ali, ó. Temos também o Rubens Cordeiro. E, cara, esses textos aqui, ó, escritos por Márcio Baraldi, são muito bons para a gente conhecer um pouco da história da época, fotos aqui dos caras que se juntaram aí, Rivaldo Macedo, Rubens Cordeiro, Eugênio Colonense e Rodolfo Zalas, em 1966. Os caras se juntaram para criar o Estúdio de Arte em São Paulo, né? E foi daí que saíram essas grandes obras aí do quadrinho nacional. Ó, aqui do lado também nós temos o místico Golden Guitar. São dois personagens também aí dos quadrinhos nacionais, né? Olha aí. E olha isso aqui, velho. Aventura com pele de cobra. Aqui, ó, nós temos a história com roteiros de Rivaldo, layout Eugênio Colonese, arte final Rubens Cordeiro e letreiramento Edwin, montagem Paulinho. Uma coprodução Cartoon, Estudos de Arte. Bem legal, né? E olha aqui essas páginas, cara. Essa aqui eu não... Eu só folheei, viu? A do Homem-Lua eu li a tirinha já, certo? Fiquei muito curioso, né? Já quando eu peguei em mãos. Eu li as tirinhas e o primeiro capítulo, que é a mesma história da tirinha, né? Tá. Vamos analisando os quadros aqui. Você vê, cara, que pra época assim não fica pra trás não, viu? Em comparação com os quadrinhos norte-americanos da época. Grandes artistas aí. E que legal, cara, que legal, que resgate fantástico, viu? Que resgate fantástico. Quero muito que saia uma edição aí com todas as histórias do Raio Negro, né? Eu acho que o Raio Negro teve bem mais histórias. Então, seria bem legal, cara, muito interessante mesmo. A gente não vai ter aquele roteiro, nossa, que roteiro magnífico, cara. Mas, meu, isso aqui é bom demais. Só em você, olha essa página aqui, ó. Splash Page, né? Que, ó, muito bom, cara. Que resgate fantástico. Olha isso. Muito, muito bom mesmo. Eu acho que talvez esses roteiros aqui sejam melhores pelo fato de serem mais maduros, né? Vamos ver, depois eu vou dar uma conferida. Depois de eu ler, eu falo o que eu achei, cara. Entendeu? Mas assim, é lógico que são quadrinhos da década de 60, né? Podemos até nos deparar com roteiros que não fiquem tão datados, mas eu creio que, pô, era década de 60, né? Então, para você adquirir um quadrinho desse aqui, é mais pelo fato de ter aquele, aquele apelo histórico, né? Pelo fato também de você ter conhecimento do que era publicado na época, ter conhecimento da arte dos nossos
lendários artistas aí, roteiros, né, também. E, pô, cara, eu acho isso muito importante. Eu lembro que eu li muitas matérias da revista Mundo dos Super-Heróis que falavam um pouco sobre esses personagens nacionais aqui. E a gente fica curioso, né, meu? A gente meio que se transporta um pouco assim para o passado e tenta imaginar como era isso naquela época. E tá aqui, ó. Agora eu tenho em mãos. Vou curiar, vou ler, vou ver como é que era. E ao ler a gente vai, né, sendo transportado para aquela época lá, para as bancas, né? E eu creio que era muito interessante, cara, ver um gibi nacional assim, lado a lado ali, né, com quadrinhos que vinham da América do Norte. E aqui finalizamos, cara, muito legal, a arte bonita pra caramba, finalizando aqui com uma arte em uma página inteira aí, ó. E, pô, valeu mesmo, muito bom, parabéns aí à editora Criativo por esse resgate histórico aqui. Muito bom, pessoal, muito bom mesmo. Quem tiver aí curiosidade por essas edições aqui, eu vou deixar o link aí, tá bom? E valeu mesmo por terem me acompanhado em mais um vídeo. E, cara, deixem aí uma curtida, um comentário que seja, né? Ajudem, pessoal. Bom, eu vou sempre nos canais aí, sempre que eu assisto um vídeo eu deixo aquela curtida, né? E se eu curto demais assim, quero comentar, sempre eu deixo um comentário. Então faça o mesmo, deixe uma curtida, não custa nada, ó, pum, já era, cara, não dá trabalho nenhum. Beleza? Só peço isso, curta, compartilhe e se inscreva se você não é inscrito. Valeu e até a próxima.